Aparentemente, diante do que a humanidade está passando, parece que nós estamos num grande caos, num grande conflito, etc. Mas, na verdade, o que está acontecendo? A humanidade ela está mais iluminada. Então, quando... transição. Então, quando... É a mesma coisa assim, como um grande mestre oriental fez essa analogia, eu acho que foi Satya Sai Baba que comentou uma mensagem muito objetiva, muito fácil de entender, que o momento atual é como você trocar uma lâmpada de 100 watts por uma de 300 watts. O que vai acontecer? Vai iluminar mais. E é o que está acontecendo agora. Nós estamos mais iluminados. E quando você coloca muita luz, mais luz, o que acontece? Você vai ver a sujeira mais do que antes. A sujeira ela vai ficar mais evidente. Não é fácil de entender isso? Tanto a nossa quanto a dos outros. Só que a dos outros não nos cabe julgar. É como está lá no Evangelho. Não veja o cisco que está no olho do outro, mas veja a tábua, a trava que está dentro do seu olho. Esqueça do outro. O outro é com o outro. Cada um faz o seu papel e busca a sua mudança. Isso é algo intransferível. É igual a identidade. Faça por você. Você fazendo por você, você já vai estar ajudando a sua família, já vai estar ajudando os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, a sua comunidade, a sociedade, o seu país. Quando você estiver devidamente fortalecido, pronto, você já vai deixar de ser um pedido de socorro, vai se tornar um socorrista. Aí você já vai começar a auxiliar as pessoas de uma maneira mais fortalecida, mais esclarecida. E, com efeito, poderá auxiliar realmente as pessoas, ajudando as pessoas a despertarem as suas mentes e seus corações. Bom, então, assim, dos problemas físicos, né, que a terapia tem tido grande êxito, qualquer tipo de problema de pele, lúpus, até acne, né, problemas de pele, fibromialgia, que é uma doença praticamente desenganada pela medicina, que ela não consegue resolver. Por quê? Porque é uma doença espiritual. A medicina não trabalha com o lado espiritual, ela trabalha com o físico e com o mental. Só que quando a psiquiatria trata com o mental, ela usa medicamento controlado que atua no cérebro. Só que o problema da perturbação emocional não está no cérebro, está no espírito. Por isso que, se você tratar só o aspecto físico, não tem resposta. Vai ter que usar cada vez mais medicamento, mais doses, mais especialidades medicamentosas. Mas, se você trata com o médico e com o seu psicólogo, se você trata com o seu médico e junto com a terapia espiritual, você consegue êxito. Você consegue ir substituindo o medicamento alopático pelo homeopático, pelos florais, gradativamente conforme a orientação médica e terapêutica. Isso nunca deve ser feito pelo paciente, pelo cliente. Né? Existem doenças, o que é contraindicado a terapia? Ela é contraindicada para a mulher que está grávida, para doentes mentais graves, como a pessoa que está numa crise de esquizofrenia. Ela não pode fazer a terapia de vidas passadas enquanto ela estiver em crise. Ela tem que estar sob tratamento psiquiátrico, sob medicamento, tratamento espiritual, para depois buscar o terapeuta para fazer a terapia de vidas passadas, quando ela estiver bem, porque ela vai aproveitar. Esquizofrenia nada mais, nada menos são vidas passadas em desarmonia. É só harmonizar essas vidas, desaparece o problema, junto com o tratamento homeopático e alopático inicial. Mas aí a homeopatia, o médico homeopata vai, dentro da visão dele como médico, ele vai substituindo na medida que ele vai observando o paciente melhorando, voltando à lucidez. Síndrome de Down não resolve, porque já é um resgate kármico compulsório, obrigatório, não tem como reverter, já foi definido. Já está definido, não tem como reverter isso. É um resgate por essa existência dessa forma. Mas muitas outras doenças podem não só favorecer a melhoria da pessoa para ter uma vida de mais qualidade, mas também pode realmente extirpar um problema de saúde, seja ele de ordem física, emocional ou mental. E os mais campeões assim, de busca por terapia de vidas passadas conflitos de vida afetiva, convivência familiar, estagnação de vida profissional, enxaqueca, síndrome do pânico, dores no corpo sem explicação, tudo isso gerado
As causas realmente estão em vidas passadas. Inclusive, as crianças também, né? A gente pode citar uma grande teórica estrangeira chamada Carol Bowman, que ela tem livros escritos de terapia de vidas passadas voltados para as crianças. E as crianças, como elas não estão muito envolvidas com medo e preconceito que o adulto tem muito, então, em poucas sessões, 3, 4 sessões, ela já consegue resolver o problema dela. Porque a psicologia e a psiquiatria no Brasil, ela vê os problemas como surgidos na infância. Então aí induz a pessoa a acreditar que o pai é culpado, que a mãe é culpada, que não criou, que não fez aquilo e tal. E não é assim. O espírito, ele já veio de outras vidas. Os distúrbios que eclodem na infância, ou mesmo na época da gestação, tudo o que acontece, nada é por acaso, já vem de outras vidas. E começa mesmo na infância, às vezes até na época da gestação. Então, por a terapia poder acessar as causas dos problemas que não estão nessa existência, mas em outras, a pessoa consegue então se libertar desses problemas, desses conflitos. Muitas pessoas questionam, né, o fato, mas como pode fazer a terapia com criança? A criança acessar algo traumático no passado, isso pode ser impactante para ela. Isso aí, na verdade, não é medo da criança, isso aí costuma ser medo de adulto. A criança, ela não tem medo disso. É como se ela estivesse vendo um filme. E é assim que eu falo para os meus clientes. Assista como se fosse um filme, assista como se fosse uma câmera filmando o cenário. Ninguém sai de uma sessão triste, deprimido, não. Sai melhor que chegou, nunca sai pior. Sai igual ou pior do que chegou para a sessão. Ela sai melhor, leve. Outro mito em torno de criança fazer terapia de vidas passadas é que a criança tem tendência a fantasiar. Mas a fantasia, ela faz parte da terapia. Inclusive, Roger Hoover, que é um grande teórico de terapia de vidas passadas, ele fala que, ele afirma isso, é de comum consenso entre nós terapeutas, de que não importa se a pessoa crê em reencarnação, não importa qual a religião dela, não importa se ela vai acessar o passado ou não, se ela vai acessar uma paisagem, luzes, algo simbólico. Tudo que vem durante a sessão é altamente terapêutico. Tem pessoas que não é caso de vidas passadas, não é o momento dela acessar vidas passadas, mas como eu particularmente trabalho com outras ferramentas, então a gente consegue auxiliar a pessoa de um jeito ou de outro. A gente não deixa a pessoa sair em mal-estar. Se ela contribuir dando sequência à terapia, a gente consegue favorecer muito, a encorajá-la a dar sequência e a se auto-superar. Então, há casos, 10% das pessoas costumam não acessar vidas passadas porque elas têm uma visão extremamente materialista e céticas. São pessoas muito envolvidas com o mundo material, viveu a vida inteira ligada só com isso, então elas têm dificuldade de acreditar no que está sendo mostrado na tela mental. Porque como que acontece a sessão? Nos primeiros minutos ela vai passar por momentos de relaxamento. Relaxar o corpo físico, relaxar a mente, entrar em silêncio mental, esvaziar a mente de pensamentos fixos e obsessivos dos compromissos do dia a dia. Na hora que o terapeuta percebe que ela está no vazio mental, não está pensando em nada, está só ouvindo a música, percebendo a sua própria respiração, relaxando, então a gente vai levando, conduzindo a pessoa para outra dimensão mais sutil, plano espiritual. E existem várias técnicas para isso, né? Cada terapeuta tem as suas, né? São muitos livros que são publicados a respeito, todo ano, dezenas de livros são distribuídos no mercado, né, nas livrarias, que explicam como é que se dá a sessão. É muito tranquilo, é consciente e acordado. Eu não faço hipnose, ao modo como já foi visto em filmes, né, que a pessoa não lembra, não recorda o que aconteceu. Durante a sessão de terapia de vidas passadas, não há ninguém que não consiga relembrar ou contar para alguém o que aconteceu durante a sessão. Então, do início ao fim, você vai poder contar, se você quiser, para alguém da sua confiança, o que aconteceu, o que você acessou, o que você sentiu. E você vai perceber também que no momento da sessão, os seus sentidos eles ficam aguçados. Você consegue sentir cheiro, você consegue ter gosto daquela época que você está acessando.
Você vê cores, tudo isso. Você, inclusive, consegue ter uma intuição. Você consegue se ver na pele daquele personagem que você foi no passado e, ao mesmo tempo, consegue ver como se fosse uma câmera filmando ali o cenário. Ao mesmo tempo, você pode se ver de vários ângulos, ou na pele daquele eu de passado, ou como se fosse uma câmera filmando ali aquela casa, aquela paisagem onde você está inserido, onde você esteve no passado. Então, ao mesmo tempo que estão ativos os 5 sentidos nossos, visão, gustação, olfato, sensação tátil, de calor, de frio, de agulhadinha, de toque, você também tem muita intuição. Sua intuição fica muito aguçada no momento da sessão. Muitas pessoas têm revelado também que após fazer uma terapia de vidas passadas, elas no dia a dia se tornam pessoas mais perceptivas. A intuição delas ficam mais aguçadas, porque elas ficam mais espiritualizadas. Isso é muito, muito positivo, é favorável. E é essa a tendência do ser humano, esse é o norte do ser humano. É materializar no mundo físico as nossas características espirituais. A nossa capacidade de exercer no mundo físico a comunicação à distância, sem depender de celular, sem depender de nenhum meio material. Isso já acontece, muitos médiums conseguem fazer isso. E como é que acontece o acesso a vidas passadas, ao mundo espiritual, a poder conversar com o mentor espiritual? Graças a uma glândula que nós temos na cabeça, glândula pineal. É a nossa antena espiritual. Ela transpõe o mundo físico, o mundo espiritual, você pode se projetar para qualquer dimensão, qualquer planeta, qualquer momento, qualquer espaço. Você consegue, o espírito se projeta e acessa. É claro que, quando se trata de uma terapia, a finalidade é benéfica, ela não é para saciar curiosidade. Mas a curiosidade é uma coisa nada do ser humano. Muita gente me liga, manda e-mail, me procura, agenda, eu quero saber o que eu fui do meu namorado. Isso é muito natural, eu quero saber o que eu fui do meu marido, da minha esposa. É normal, é do ser humano a curiosidade. Eu, como terapeuta, particularmente, não deixo de atender ninguém porque ela me procura por curiosidade. Porque em poucos minutos de conversa no primeiro atendimento, ela já começa a mostrar as suas limitações, as suas dificuldades. Então, deixa de ser curiosidade, o motivo de buscar pela terapia, e torna-se um motivo real. Torna-se realmente um motivo real da pessoa buscar por este tipo de terapia, porque ela vai se entender melhor, ampliar sua consciência sobre si mesma, corrigir as suas tendências repetitivas de ser, que são maléficas, que se prejudicam, que se atrapalham na vida afetiva, que atrapalham na vida profissional, que atrapalha na convivência com as pessoas e consigo mesmo, a realizar os seus projetos, os seus sonhos, até mesmo as suas missões nessa existência. Então a terapia ela proporciona isso, você tem acesso às suas missões também. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 17, Jesus disse assim, porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se vir à luz. Ou seja, é através do autoconhecimento que nós conseguimos alcançar a autocura. Que não há coisa alguma que será encoberta por muito tempo. Tudo virá à tona, a verdade virá à tona. Por que a psicologia, hoje a psiquiatria, ela desconsidera as vidas passadas, a reencarnação? Por uma questão puramente religiosa. Em